E eu converso agora com João Pedro Couto Dias, já está aqui conosco. O assunto é milho, mercado do milho e também a subvenção que foi publicada nesta última quarta-feira pelo governo federal em torno da situação do milho, tentando trazer alguma garantia de preço mínimo para o cereal aqui no país. João Pedro, essa situação que foi publicada no Diário Oficial da União nesta última quarta-feira informa que vão ter até 500 milhões de reais para a subvenção do milho. O que significa isso na prática para o produtor, uma vez que esse tipo de informação, esse tipo de ação não tem efeito sobre o mercado físico? No dia da publicação até gerou algum efeito no mercado futuro, mas que já na quinta-feira ele já dispersou. O que isso significa para o mercado do milho em termos de valores no longo prazo, ou pelo menos até setembro? Boa tarde. Boa tarde. Fabiano, a questão é o seguinte, você tem uma safra muito grande no Mato Grosso, fala-se que pode chegar a 26 milhões de toneladas, é possível que chegue a 26 milhões. Você não tem o consumo deles é muito menor que isso, ou seja, eles vão ter que exportar a grande maioria desse milho, ou exportar para o mercado externo, ou para outros estados da federação, e aí esbarra na questão do custo do frete. O preço no porto já está muito baixo, está muito depreciado o preço do porto, você fala hoje em R$ 29,00 o preço do porto. Se você mandar isso para o caminhão, você vai pagar quase 15, 16 reais por saco, enfim, inviabiliza o processo. Então, a ideia do governo nesse momento, primeiro, ele fazer opções, ou seja, o produtor vai pagar um prêmio para ter o direito de vender esse milho a 17,87 posto o armazém lá na região dele. Porque no Mato Grosso o mercado vem despencando, já se fala que se não fizer nada, vem para R$ 14,00 o preço do milho a nível de produtor. Então isso é uma alternativa para que você destrave o mercado, crie uma oportunidade, é uma opção é uma put, uma opção de venda, ou seja, você tem o direito de vender, não é obrigado a vender. Vai lá que lá na hora de entregar o milho está a 18, não entrega, ele vende no mercado, a quem estiver pagando um preço acima do preço mínimo. Quanto à questão do PEP, é uma das maneiras que o governo tem de tentar equalizar o preço mínimo. Se o preço para exportação chegar lá, que se for valer 15, 16, ele vai pagar uma diferença até chegar no preço mínimo. As duas coisas são interessantes. E também é a maneira do governo recuperar os estoques de milho. O governo vendeu todo o estoque de milho praticamente. É importante lembrar, né, na final da temporada 15-16, ela acabou consumindo todo o estoque, então, é a hora ampliou muito a exportação brasileira. É a hora de refazer os estoques, porque é importante que haja sempre um estoque estratégico para atender esse mercado, pequeno produtor de leite, suínos, aves, dá aquela garantia que tem um pouco de produto para atender. Então, você tem várias razões positivas para que aconteça isso. Não pode deixar entrar uma safra desse tamanho e o mercado derrubar o preço abaixo do preço mínimo. No preço mínimo já fica difícil sobrar alguma coisa, imagina abaixo do preço mínimo. No preço mínimo, hoje que a gente tem até projetado, conversado com alguns produtores no Mato Grosso e tradings, para agosto e setembro os negócios estão sendo feitos abaixo já de R$ 14,00, João, já tem algum tempo. João Pedro, e você falou a respeito do Mato Grosso, essa questão da safra muito cheia é uma questão brasileira, né? Os estados produtores vêm com uma safra realmente muito grande para cada um dos estados, né? A gente está fechando uma safra esplendorosa de soja. Nós tivemos os números finais, inclusive, da soja no Mato Grosso do Sul nesta última quinta-feira. A ProSoja divulgou 8 milhões e 500 mil toneladas, a maior safra da história do Mato Grosso do Sul, e deve ter também uma de milho na segunda safra. E aí o que nós estamos vendo é o seguinte, isso até foi um assunto nessa semana aqui no Agricultura BR, em torno das negociações de que a China está comprando mais soja, isso é uma relação interessante, a China está comprando mais soja, recompondo seus estoques, aproveitando os preços baixos. O primeiro assédio que ela faz é na América do Sul, é no Brasil, que é tradicionalmente onde está a soja. Tem vendido menos soja, o Brasil, o produtor rural tem endurecido um pouco mais essa situação. E eles têm ido buscar soja lá nos Estados Unidos, chegaram até o dia 13 de abril, de acordo com o relatório de vendas de exportação, a 55 milhões e 700 mil toneladas. O produtor brasileiro aqui está segurando um pouco a soja para tentar melhores preços, melhores negociações. Então, suponhamos que está ocupando boa parte da nossa estrutura de armazenagem nacional. O Brasil vai colocar aí 91 milhões, até 93 milhões e meio, de acordo com as estimativas oficiais. Onde que nós vamos conseguir, João, guardar todo esse milho que vem do Mato Grosso do Sul, de Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, etc.?
Olha, Fabiano, para essa safra de soja de 110 milhões do Brasil, que a Conab está falando, já não tem armazém para atender isso aí, não. Você hoje, essa semana eu rodei o estado de Mato Grosso do Sul, a gente já vê muito silo bag cheio, não com milho, com soja, porque não tem espaço, né? E também você vê uma coisa preocupante também, você comentou, o mercado está travado. Quando o mercado chegou a 50, 51 aqui na região nossa, você praticamente pararam as vendas. E o que acontece? Você roda as estradas nossas, você não vê caminhão graneleiro, não. Nem caminhão de boi, nem caminhão graneleiro. Vê carro Isso é muito esquisito, né? porque nós estamos no pico de exportação. Ou seja, o mês de abril, maio, março, abril e maio, normalmente são os meses que nós chegamos perto de 10 milhões de toneladas mês, que era uma maneira de você escoar um pouco da produção e abrir espaço nos armazéns. Aliás, essa questão da armazenagem vai ser outro fator que vai complicar um pouquinho o processo de opções, porque no processo de opções, o produtor tem que colocar o milho dele, que ele vai vender para o governo, num armazém credenciado. Será que vai ter espaço nesses armazéns credenciados? É uma boa pergunta. Normalmente, Mato Grosso já estoca milho a céu aberto. Todos os anos, e não é novidade ele fazer isso, só que o governo não vai aceitar milho a céu aberto, vai ter que colocar nos armazéns. A dúvida é se vai ter espaço. E a única alternativa... Hoje não teria, João. Hoje não tem. Hoje não teria. É que nós temos ainda, no Mato Grosso, uns 60 dias. Mato Grosso do Sul, uns 70, 80 dias para começar a entrar a safra, né? A entrar a safra, a segunda safra de milho. Mas como está travado o mercado, a gente não vê nenhuma perspectiva a curto prazo disso ser resolvido. A única alternativa que tem agora para esse milho, regiões como Paraná, Mato Grosso do Sul, é o silo bag. Isso vai ser vamos encher de salchichão branco os campos aí. Não tem outra alternativa. E um problema também, mais um problema, né? Tantos problemas que tem. Em regiões onde você tem animais silvestres, como o javali, aqui no Mato Grosso do Sul, ou queixada, já estão preocupados com isso, porque esses animais aprenderam que, furando aquele saco branco, tem comida. Já tem que cercar o silo bag. Cercar e cercar muito bem, por caso contrário, eles vêm em avanço nisso aí. Não respeitam cerca elétrica, arame farpado até por ali. Olha, e o governo demora para tomar uma decisão a respeito disso. Era para ter clara. A javali não é animal nativo do Brasil, é um animal silvestre que foi introduzido no Brasil, se perdeu o controle dele. Queixada, você como não tem predador, não tem onça lá na região próxima, na região agrícola, especialmente dos chapadões, vamos falar em Goiás, aqui no Mato Grosso do Sul e tal, e como tem muito alimento o ano inteiro, você tem alimento o ano inteiro, você está aumentando os rebanhos de forma expressiva. Como não tem predador, algum momento vai ter que fazer um certo controle desses animais também. João, falando a respeito da questão aí, estou pensando nessa questão de armazenagem, porque eu sei que há um nível de exigência quando você faz esse tipo de procedimento com o governo. O governo tomou uma atitude interessante em relação ao milho para garantia de preços mínimos, ou pelo menos próximo a isso. Em relação à soja, João, nós estamos com o mercado travado, tem todo esse... Porque o Brasil trava, o produtor rural brasileiro trava a venda de soja, isso mexe com o mercado de soja no mundo todo. Esse é um fator muito interessante. Hoje você vê uma saída para que o mercado comece a destravar as vendas no Brasil? Olha, Fabiano, você tem o seguinte, nesse patamar de preço abaixo de 10 dólares o bushel, nem o produtor americano ganha dinheiro e também nem o brasileiro. Os dois estão trabalhando quase na marca do pênalti, em termos de relação de retorno financeiro. Como houve uma certa retração no mercado, esse mercado deu uma reagida. Aqui no estado falava 51, ontem eu estava em Maracaju, havia oferta 54, mas mesmo 54 já há uma certa relutância do produtor em vender. Ele entregou aquele grão que já tinha comprometido, aquilo ele entregou, mas isso no Brasil fala-se em 30%, ou seja, deve ter entregue alguma coisa perto de 30 milhões de toneladas, 30 e poucos milhões, que é a soja que está sendo exportada, acredito que seja essa que está sendo exportada, a que estava contratada no mercado a termo e que está sendo exportada nesse momento. Agora, você tem ainda 80 milhões de toneladas para serem comercializadas. Uma parte disso é mercado interno, e a grande parte é exportação. Pelo menos 30 milhões aí seria, se já vendeu 30, pelo menos 30 milhões seriam para exportação. João, esse fator do produtor rural brasileiro travar o mercado interno,
chineses principalmente iriam voltar a comprar soja lá nos Estados Unidos, deu uma animada na Bolsa de Chicago nessa semana. Nós tivemos negócios em Chicago mais elevados exatamente porque a China voltou a comprar, voltou a ter uma compra mais expressiva. Aí voltou, o mais curto prazo de soja, em posição de maio, voltou a ser negociado ali na marca, no piso de $9,50. Estava abaixo disso, chegou até 9,37, 9,36. Isso acaba refletindo também, de certo modo, positivamente no Brasil ou não chega? Porque a gente sempre, quando fala da soja, a gente fala formação de preço com soja de Chicago e o dólar aqui no país. Você falou que saiu de 51 para 54, dá para perceber que melhora um pouco, mas não o suficiente para destravar mercado. A questão é a seguinte, o americano não tem muito o que exportar mais. Daqui para frente, o mercado interno americano vai rivalizar com a exportação. Ele vai haver o mercado interno vai ter que pagar mais do equivalente que colocado no porto, para reter esse estoque, como acontece no Brasil a partir de novembro, dezembro, a partir de outubro para frente, há um descasamento do preço do porto em relação ao preço do mercado interno. Muitas vezes o mercado interno chega próximo do preço do porto, só que para exportação você tem o custo da logística para levar até o porto. Então eu creio que não deve ter muita soja disponível nos Estados Unidos para exportação. E essa alta é um reflexo que eles não estão conseguindo comprar nesses patamares aqui, tanto no Brasil, não sei como é que vai ser na Argentina. A Argentina normalmente não é uma grande exportadora de grão, ela trabalha 9 milhões de toneladas, ela trabalha mais em disso. termos de processar essa soja, inclusive está importando soja do Brasil em operações de drawback, importa do Brasil, processa, transforma em óleo e farelo e exporta o óleo e farelo. Agora, o Paraguai deve estar vendendo bem, deve estar colocando o excesso de produção deles lá no mercado. O Brasil está nesse patamar, ou seja, vai ser entregue esse volume que estava comprometido anteriormente. Agora, o resto que não estava comprometido, o produtor está meio relutante em vender. Ele deixou de fazer operações a 60. Acreditando que poderia melhorar e aí... E outra coisa, para haver uma reação significativa no mercado agora, já com a safra brasileira consolidada e a Argentina também consolidada, é só junho e julho. Não dá para argumentar, está chovendo agora. É muito cedo para você ter qualquer E mesmo impacto. assim, o custo desse custo de armazenagem para vender é um pouco maior. Se a gente pegar as projeções, nós fizemos algumas na Agricultura BR, o preço é melhor, João, mas é tão melhor assim, algumas diferenças assim de R$3, R$4 na saca, é tão melhor assim que compensa esse custo? Não, o produtor ele não raciocina em 3, 4. É porque no valor fechado você vai ter uma... Ele não vendeu por 60, ele está achando que vai chegar a 60. Ele está apostando que haja algum problema climático nos Estados Unidos e que o mercado possa voltar numa faixa de 10,50, 10,40, acima disso. A questão do câmbio, que seria outro fator que poderia puxar preço, você vê com todas as delações da Odebrecht, colocando toda a classe política brasileira, praticamente uma boa parte da classe política brasileira. Até eu tenho não impacta o câmbio, não impacta o câmbio. O câmbio 13, Brasil, 11, assim, do 13, ponto 12. de vista político, né, João, acaba tendo o governo federal, inclusive, foi para cima com algumas reformas importantes, como a reforma da Previdência, não só porque precisa que essa reforma seja aprovada, mas também para tirar o holofote exatamente dessas delações, que inclusive envolvem pelo menos 8 ministros do governo Temer. Mas essas delações é manchete todos os dias. Qualquer telejornal aí, uns 2 blocos, é só sobre delação. Sempre tem um fato novo. Hoje eu vi o cara levando dinheiro na meia calça, não é cueca, na meia calça. Então, sempre tem fato novo que para a mídia interessa divulgar. Mas a preocupação hoje do produtor olha, todos os anos a gente repete a mesma coisa, né, Fabiano? Produtor, quando você puder no mercado mostrar um preço que remunera, que deixa mais... Trava negócio. Vai travando aos poucos, não venda tudo uma vez só, não. Venda aos poucos. Mas garanta, pelo menos para aqueles compromissos imediatos que você tem, custeio, fertilizante, algum defensivo, paga. Ou seja, troca por grão. Vende e compromete uma certa quantidade para pagar isso aí. Obrigado, João Pedro. Você é sempre bem-vindo aqui na Agricultura BR. Semana que vem você volta com mais informações. Se Deus quiser, um bom trabalho, Fabiano. Obrigado, João. Eu conversei com o João Pedro Couto Dias. O assunto, mais uma vez, soja, como que está se comportando, soja e milho também, que começamos falando sobre a subvenção anunciada pelo governo. O produtor rural tem que estar muito atento à informação e a Agricultura BR traz esses destaques diariamente aqui nos nossos programas.